Tô ficando com um dos meus colegas de trabalho. Falei pra ele não contar pra ninguém, porque ele já namorou outra mina lá no trampo. E eu converso com ela às vezes. Não a conheço muito bem, mas ela é gata. Depois que eles terminaram, ele ficou tentando sair comigo. E aí, uma noite eu fui na casa dele. Às vezes a gente fica a semana toda junto, mas ninguém sabe disso. Já faz pouco mais de um mês. Ele já marcou uma viagem pra gente mês que vem. Ele tava querendo vir aqui umas semanas atrás pra me ver. Mas eu tava envolvida em uns projetos e não falei com ele ainda. Só que eu vi que eles estavam num date ontem. Real que não é da minha conta, mas eu ainda quero ir na viagem mês que vem. Só que não sei se mando mensagem e falo alguma coisa ou se fico na minha, porque não quero passar vergonha. No começo, eu juro que levei tudo na leveza. Ficar com ele parecia só conveniente. A química era boa, a conversa fluía, e o fato de ele já conhecer o ambiente de trabalho me fazia sentir segura. Como se nada pudesse dar errado, desde que a gente mantivesse tudo sob controle. E manter segredo era parte do acordo. Não contar pra ninguém, principalmente pra ela. Porque, mesmo não sendo próxima da ex dele, e mesmo ela nunca tendo feito nada contra mim, o simples fato de ela ser quem é já me deixava desconfortável. Ela é daquelas mulheres que parecem ter nascido sabendo como se portar, como se vestir, como andar com confiança. Linda, popular, sempre cercada de gente. E eu fico no meu canto. Converso com quem puxa assunto, dou risada quando me chamam, mas passo a maior parte do tempo tentando não chamar atenção. Então, quando ele começou a se interessar por mim, logo ele, que já tinha estado com ela, foi impossível não pensar: será que ele tá comigo de verdade? Ou só porque tá carente? Mas aí, ele começou a se fazer presente de um jeito que eu não esperava. Queria me ver todos os dias. Me chamava pra dormir lá. Trazia meu lanche preferido. E do nada, veio com a ideia da viagem. A gente podia tirar uns dias no mês que vem. Um lugar só nosso, sem ninguém do trabalho, sem esconderijo, sem pressão. E eu topei. Meio com um pé atrás, mas topei. Aos poucos, a coisa foi mudando. Ficar com ele já não era mais só físico. Eu comecei a sentir falta da companhia dele quando ele não mandava mensagem. Comecei a contar os dias pra viagem. Só que aí, ele sumiu. Não de um jeito grosseiro, mas de um jeito que eu percebi. Demorava pra responder, parou de me chamar pra ir lá, começou a parecer ocupado demais. E eu, que tava atolado em projetos, preferi não insistir. Deixei rolar. Mas no fundo, alguma coisa já me dizia que tinha algo errado. Só que eu não queria ser a intensa, não queria ser a ciumenta, não queria ser a segunda mulher que surta com ele no trabalho. Então, eu calei. Por orgulho, por medo, e porque uma parte de mim ainda acreditava que estava tudo certo. Até que eu vi. Vi com os meus próprios olhos. Ele estava com ela. Não era só uma coincidência no mesmo lugar. Eles estavam rindo, sentados juntos. Ele encostou o braço nela num gesto tão natural que doeu. Estavam num date, real. E naquele momento meu coração congelou. Não porque eu achava que tinha exclusividade, mas porque eu fui feita de idiota. Depois que eu vi os dois juntos, ali, na frente de todo mundo, como se nada estivesse acontecendo, meu primeiro instinto foi sair andando. Fazer de conta que eu não vi. Ou melhor, que eu não senti. Porque é isso que a gente aprende, né? A fingir que não sente nada pra não parecer fraca. A manter a pose, a compostura, a dignidade, mesmo quando por dentro você só queria gritar. Mas naquele dia, eu não gritei. Só voltei pra casa com um nó na garganta e a cabeça fervendo. Sentei no sofá, fiquei olhando pro celular por quase uma hora. Várias vezes abri o chat com ele. Escrevi, apaguei, escrevi de novo, apaguei de novo. Uma parte de mim queria mandar logo um: e aí, me diz se eu sou a palhaça da história ou só tô interpretando bem? Mas outra parte gritava: não manda nada, fica na tua, não se rebaixa, não dá palco. E no fundo, o que doía mais não era ele estar com ela. Era o fato de que ele estava me tratando como se eu não existisse. Como se o mês que a gente passou junto não tivesse significado absolutamente nada. Como se a viagem que ele marcou tivesse sido só um plano vazio para me manter ali, presa, esperando. E aí veio a pior parte. Eu ainda queria ir. Mesmo sabendo que tinha algo errado, mesmo com o orgulho ferido, com a vergonha, com a dúvida martelando na minha cabeça, uma parte de mim ainda queria estar com ele. Porque eu gostava dele. Porque eu me sentia bem quando estava com ele. Porque, no fundo, eu ainda estava tentando acreditar que eu não fui só mais uma. Mas como confrontar sem parecer desesperada? Como mandar mensagem sem parecer ciumenta, possessiva, a doida do rolê? Comecei a pensar em 1000 estratégias. Mando uma mensagem casual, falo da viagem como se nada tivesse acontecido. Pergunto como ele tá e espero ele puxar assunto. Ou simplesmente deixo pra lá. Me encho de orgulho, finjo que não vi. E se ele quiser me ver de novo, que venha atrás, que se explique, que me dê alguma razão pra acreditar que eu não fui idiota. Só que o problema é, e se ele não vier? E se ele fingir que nada aconteceu e continuar com ela como se eu nunca tivesse passado por ali? Aí eu vou ter ficado em silêncio à toa. E o medo de passar vergonha começa a perder para outra coisa. O medo de ficar calada e me arrepender. Depois de tanto ficar encarando a tela do celular, eu mandei. Simples, curto, cauteloso. Oi, tudo certo? A gente ainda vai viajar no mês que vem? Era isso. Sem acusação, sem drama. Sem nem mencionar o que eu tinha visto. Uma pergunta casual para qualquer um de fora. Mas para mim, aquela mensagem era um pedido desesperado de validação. Era como se eu estivesse perguntando: você ainda me enxerga? Eu ainda importo para você? E aí começou a pior parte. A espera.
Visualizou, não respondeu. Minutos viraram horas, horas viraram um dia inteiro, e a cada notificação que não era dele, meu coração afundava mais um pouco. Até que ele respondeu, com a frieza de quem parece ter esquecido tudo o que a gente viveu. Oi, então. Eu não sei se vai rolar mais. Tô resolvendo umas coisas aqui. Te aviso, beleza? Sem emoji, sem carinho, sem explicação, sem nem fingir que a viagem ainda era um plano real. Te aviso, beleza. Como se eu tivesse perguntado se ele podia me emprestar um carregador. Não se ainda íamos viajar juntos, depois de um mês inteiro dividindo tempo, cama, rotina, momentos. Eu reli aquela resposta umas 5 vezes, tentando achar alguma entrelinha, tentando encontrar algo que justificasse a frieza. Mas não tinha. A verdade estava ali, crua, direta, indiferente. E naquele momento, tudo fez sentido. O sumiço, a falta de mensagens, o distanciamento. Ele já tinha voltado para ex, ou pelo menos estava tentando. E eu? Eu só era o interná-lo entre o fim e o recomeço deles. Nada mais que isso. E o pior de tudo, eu sabia, lá no fundo, desde o começo, uma parte de mim já sentia que eu estava me metendo numa história onde eu seria o personagem descartável. Mas mesmo assim eu fui. Mesmo assim eu deixei acontecer. Porque eu queria acreditar. Eu queria, só uma vez, ser escolhida. E agora, mais uma vez, eu só sou quem vai ficar em silêncio para não passar vergonha. Eu achei que o pior momento tinha sido aquela resposta fria. O te aviso, beleza? Como se a gente tivesse combinado uma entrega do iFood e não uma viagem juntos. Mas eu estava errada. O pior veio depois. Na segunda-feira seguinte. Porque eu cheguei no trabalho e ele estava lá, no mesmo corredor, na mesma mesa, com o mesmo sorrisinho casual de sempre, como se o último mês nunca tivesse existido. E o pior, ele me cumprimentou, com um aceno de cabeça, um e aí, meio abafado, como se fôssemos só colegas que se cruzam por acaso, como se nada tivesse acontecido. E eu fingi. Fingi um sorriso, fingi que estava tudo bem, fingi que eu não queria sair correndo dali. Mas por dentro, meu estômago revirava, meus olhos ardiam, minha garganta fechava. Não era só tristeza, era vergonha. Vergonha de ter acreditado, vergonha de ter sido a outra, sem saber se era. Vergonha de ainda, mesmo com tudo, sentir falta dele. E isso me deixava com raiva de mim mesma. Porque que tipo de pessoa sente falta de alguém que te tratou como se você fosse descartável? Que tipo de mulher aceita ser o segredo de um cara que não teve coragem nem de terminar direito? Eu me olhava no espelho do banheiro do escritório e tentava disfarçar o rosto inchado. Retocava a maquiagem como se isso fosse apagar a dor de estar no mesmo ambiente que ele, fingindo ser invisível. E ainda tinha ela, a ex. A mulher linda, confiante, que agora parecia estar de volta na vida dele. Ou talvez nunca tivesse saído. Ela passou por mim no corredor e me deu um oi, simpático, sem saber de nada. Sem imaginar que, enquanto ela talvez estivesse recomeçando com ele, eu estava ali, lutando para não chorar em cima da planilha. E o mais cruel é que eu não podia contar para ninguém, nem desabafar, nem admitir. Porque fui eu que disse para ele manter segredo. Fui eu que me coloquei nesse lugar. Então agora, eu só tenho silêncio. E a dor de ter que conviver com tudo isso como se nada tivesse me atravessado. Eu cheguei em casa naquela segunda-feira com a cabeça explodindo. Tinha passado o dia inteiro fingindo uma calma que eu definitivamente não tinha. Cada vez que eu cruzava com ele no escritório, meu estômago dava um nó. Cada vez que eu lembrava da resposta dele sobre a viagem, me dava raiva. E toda essa confusão foi me deixando exausta. Então, naquela noite, eu tomei uma decisão. Eu ia cortar tudo. Bloqueei o número dele. Apaguei nossas conversas. Tirei o print da passagem da viagem e deletei da galeria. Não porque eu estava bem, mas porque eu precisava desesperadamente tentar ficar bem. Era como se cada pedacinho de contato com ele me mantivesse presa num jogo que só ele sabia as regras, e eu não aguentava mais perder. Nos dias seguintes, entrei no modo automático. Acorda, vai pro trabalho. Finge que nada aconteceu. Responde e-mail. Foge do olhar dele. Volta pra casa, toma banho, deita na cama. E tenta, do fundo da alma, não stalkear o perfil dele. Eu falhei umas 2 vezes, confesso. Vi story dele num lugar que a gente planejou ir na tal viagem. Sozinho? Com ela? Não sei. E eu também não queria saber, porque quanto mais eu via, mais eu me sentia idiota. Mas aos poucos o silêncio começou a me proteger. A ausência dele foi virando um tipo de paz amarga. Ainda doía, claro, mas doía de um jeito mais silencioso, mais suportável. Até que ele mandou mensagem. Do nada. De um número diferente. Tipo, e aí, queria saber se a gente pode conversar. A hora que eu vi o nome dele na notificação, meu corpo inteiro congelou. Sabe aquela sensação de gelo correndo pela espinha? Foi isso. Eu encarei a tela por minutos, sem abrir, sem apagar, só sentindo a avalanche de coisa que voltou a me atingir. Eu não sabia se ficava com raiva, se chorava, ou se respondia como se nada tivesse acontecido. Porque uma parte de mim, e isso é o mais humilhante de admitir, ainda queria ouvir alguma explicação. Alguma desculpa, foi mal, eu estava confuso, alguma coisa que justificasse o jeito que ele me descartou. Mas a outra parte, a parte que já estava cansada de ser feita de boba, gritou. Não responde. Você já passou vergonha demais. Só que aí começou outro tipo de dor. O medo de parecer indiferente. Sim, mesmo depois de tudo, eu ainda me preocupava com o que ele ia pensar se eu não respondesse. Porque no fundo, por mais que eu estivesse tentando seguir em frente, eu ainda queria que ele soubesse que eu importava. Que ele não podia simplesmente sumir e aparecer quando bem quisesse. Mas será que ele podia? Será que eu ia cair de novo? Será que ele ia falar tudo aquilo que eu queria ouvir?
E se ele falasse, será que eu ia ter coragem de não acreditar? Fiquei com o dedo em cima da tela por quase 1 hora. Eu abria a notificação, lia a mensagem dele e depois travava. Queria saber se a gente pode conversar. Se fosse só isso escrito num pedaço de papel, eu teria rasgado. Mas, vindo dele, depois de tudo, foi como se ele tivesse acendido uma luz em tudo que eu estava tentando esconder. Sim, ele me ignorou. Sim, ele saiu com a ex. Sim, ele fingiu que a gente nunca existiu. Mas agora, ele queria conversar. E só isso foi o suficiente para bagunçar tudo de novo dentro de mim. Porque quando você tá carente, machucada, rejeitada, basta um gesto mínimo de atenção para parecer esperança. E eu, naquela hora, queria desesperadamente acreditar que ele tinha se arrependido. Então, eu respondi. Curta, cautelosa, fingindo desinteresse. Sobre o quê? Nem bom dia, nem emoji, nem ponto de exclamação. Só a frase seca, para fingir que eu tava no controle. E ele respondeu rápido. Sobre a gente. Sobre a viagem, sobre tudo. A gente. Foi a primeira vez em semanas que ele se referiu a nós dois como se ainda fôssemos algo. E isso me desmontou. Porque a parte mais cruel dessa história é que, apesar de tudo, eu ainda sentia falta. Falta da rotina, das conversas, dos cafés no fim do dia, das risadas aleatórias no sofá. Falta de como ele me fazia sentir importante, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Então, eu fiz o que eu sabia que ia me fazer parecer fraca. Tá, pode falar. A mensagem veio longa, cheia de palavras escolhidas a dedo, dizendo que as coisas tinham ficado confusas, que ele não soube lidar, que não queria me magoar, mas que também não sabia o que sentia pela ex, e que ver ela de novo mexeu com ele. Claro, sempre mexe. Mas aí, ele soltou a parte que me pegou desprevenida. Mas, nesses últimos dias, não consegui parar de pensar em você. Não do jeito físico, mas em tudo. No que a gente tinha, em como você me fazia rir, em como eu me sentia tranquilo com você. E pronto. Ali, naquele parágrafo, ele me pegou. Porque era exatamente isso que eu queria ouvir. Que eu tinha feito diferença. Que eu não tinha sido só uma distração. Mas junto com isso, veio o caos interno. Porque uma parte de mim queria acreditar. Mas a outra gritava. É só mais uma jogada. Ele sabe que você sente. Ele sabe que você ainda gosta. Ele tá te testando. Mas mesmo assim eu continuei ali. Digitando, apagando, digitando de novo. Eu perguntei. E agora? Você quer voltar pra ela ou quer recomeçar comigo? Foi direto, eu sei. Mas eu tava cansada de rodeios. Cansada de ser sempre a que espera a resposta. E ele respondeu. Não sei. Doeu. Do eu te ignorei pro quero conversar e do quero conversar pro não sei. Eu li aquele não sei umas 10 vezes. É um tapa de luva, mais humilhante que um não. Porque mostra que ele sabe que pode ter você de volta, mas ainda não tá certo sequer. E mesmo assim, eu não bloqueei, não briguei, não xinguei, não fiz drama. Só deixei no vácuo. Mas não foi por força, foi por desespero. Porque eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse ali ia sair carregada de dor mal resolvida. E foi nesse momento que eu comecei a me odiar de verdade. Porque eu, que sempre me achei tão firme, tão impossível de ser enganada, tava ali, deixando um cara me manter como plano B, e ainda achando que podia sair disso ilesa. E o pior, uma parte de mim ainda queria que ele dissesse, eu escolho você. Mesmo sabendo que, se ele precisasse escolher, é porque já me colocou em dúvida. Depois do não sei, eu fechei o celular com força. Joguei ele na cama e fiquei olhando pro teto como se alguma resposta fosse cair de lá. Mas o que caiu mesmo foi o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisa que eu não queria mais pensar, mas que vinha mesmo assim. Eu fiquei ali por horas, tentando convencer a mim mesma que aquilo não tinha me afetado. Que eu era madura, racional, que eu sabia que ele era confuso, que eu não devia esperar nada. Mas no fundo eu sabia que tudo aquilo era mentira. Porque me afetou, e muito. Mais do que eu queria admitir, mais do que eu consigo mostrar. Passei os dias seguintes num estado estranho. Acordava, fazia tudo o que tinha que fazer, sorria pras pessoas, respondia a mensagem de trabalho, mas era como se uma parte de mim tivesse desligada. Como se eu estivesse rodando no modo só não desmorona em público. E o pior era o looping de pensamento. E se eu tivesse dito que estava com saudade? E se eu tivesse mostrado mais frieza? E se ele só tá confuso porque eu não soube me impor? E se? E se? E se? Era isso que me consumia. A ilusão de que talvez eu tenha perdido ele por não ter jogado o jogo certo. E é louco como a gente se culpa mesmo sabendo que não devia. Eu comecei a me perguntar se eu tinha sido intensa demais. Se eu tinha entregado demais. Se eu devia ter feito ele correr atrás. Se eu devia ter ficado calada desde o começo. Mas aí, no meio desse redemoinho de dúvida, bateu outra coisa. Raiva. Raiva de mim. De ter deixado ele me colocar nesse lugar. De ter voltado a responder. De ter deixado ele bagunçar tudo só com uma mensagem. Porque no fundo, ele não disse que queria voltar. Ele não pediu desculpa. Ele não moveu 1 centímetro pra reparar o que fez. Ele só apareceu de novo pra deixar o caos em mim piorar. E conseguiu. Porque agora, até o meu silêncio estava me doendo. O que era pra ser uma atitude firme, não responder, estava virando mais um motivo pra me torturar internamente. Comecei a pensar, será que ele achou que eu fiquei com raiva? Será que ele entendeu que eu tô magoada? Será que ele tá esperando eu dar mais um sinal pra mostrar que me importo? E olha o absurdo. Eu tava com raiva dele, com raiva da situação, com vergonha de mim mesma. E ainda assim tava preocupada com o que ele ia pensar do meu silêncio. Isso me destruiu. Porque me fez perceber que não era ele o verdadeiro problema. Era o que ele despertava em mim. Era esse lugar em que ele me colocava. E que, pior ainda, eu deixava ele me colocar. Um lugar onde eu me diminuía, onde minha atenção era um prêmio,
onde o meu valor estava condicionado ao humor dele, e o silêncio dele era mais poderoso que qualquer palavra minha. E mesmo percebendo isso, eu ainda queria uma mensagem, tô pensando em você, fui um idiota, eu escolhi você agora. Mas nada veio. E talvez o pior não tenha sido ele sumir. Talvez o pior tenha sido perceber que, mesmo depois de tudo, eu ainda estava disposta a perdoar se ele aparecesse com a frase certa. E isso me assustou, porque mostra o quanto eu estava fragilizada, o quanto eu estava carente, o quanto eu ainda esperava ser validada por alguém que me tratou como descartável. E eu não tenho nenhuma conclusão bonita para isso, nenhum aprendizado inspirador, nenhuma virada de página. Só uma constatação amarga. A gente acha que está se curando, até a pessoa aparecer de novo. E aí percebe que ainda tem muita coisa sangrando por dentro. Depois de dias mergulhada num limbo emocional, nem indo pra frente, nem conseguindo voltar, eu percebi que precisava abrir a boca. Falar, desabafar, contar pra alguém, qualquer pessoa, porque segurar aquilo só comigo já estava me adoecendo. Então, num fim de tarde, chamei uma amiga minha do trabalho para tomar um café. Ela não era exatamente do meu círculo mais próximo, mas sempre foi aquela pessoa sensata, com quem dá pra conversar sem medo de julgamento. A gente sentou, pediu um cappuccino, trocou umas amenidades, e aí, meio sem pensar muito, eu soltei. Preciso te contar uma coisa, e é meio vergonhoso. Ela parou, olhou pra mim com calma e respondeu. Tô aqui, pode falar. E então, eu contei. Tudo. Desde o começo. Desde a primeira vez que ele me chamou pra sair, até os dias que a gente dormia junto, os planos da viagem, o sumiço, o flagra com a ex, o não sei, a recaída na mensagem e o silêncio que veio depois. Falei tudo. A voz embargada, as mãos suando, o peito apertado. E quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo e me olhou com uma expressão que não era de julgamento. Era de dor. Amiga, você tem noção do que ele fez com você? E antes que eu pudesse responder, ela continuou. Você virou tipo o plano reserva dele, a distração. Aquela coisa que ele procura quando tá carente, mas que ele abandona quando a outra dá atenção de novo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Não porque eu não sabia, mas porque era a primeira vez que alguém dizia isso em voz alta. E o pior, ela seguiu, é que ele te fez se sentir culpada, como se fosse você que tivesse sido demais, você que não soube agir, você que forçou alguma coisa. Mas olha o que ele fez. Ele te escondeu, te usou, te descartou, e depois ainda veio te confundir de novo, com uma mensagem só. Sabe por quê? Porque ele sabia que podia. E eu abaixei os olhos, porque ouvir isso de outra pessoa foi como uma confirmação cruel daquilo que eu estava tentando negar. Você não é fraca por ter gostado dele, ela disse. Você é humana. Mas agora você tem que começar a gostar de você, mais do que gosta da ideia dele. E aí eu chorei, ali mesmo no café, sem maquiagem que segurasse, sem filtro, sem disfarce. Foi um choro meio silencioso, meio nervoso, cheio de raiva, tristeza, arrependimento e alívio. Porque finalmente alguém me via. Finalmente alguém dizia aquilo que eu estava engolindo fazia semanas. E ao mesmo tempo, doía tanto perceber que eu tinha deixado aquilo acontecer. Ela me deu um guardanapo, segurou minha mão e disse uma última coisa. Você merece ser amada de forma clara, sem segredos, sem confusão, sem metades. E essa frase ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Porque até aquele momento eu não estava percebendo quanto eu estava me contentando com restos de atenção, com migalhas de afeto, com momentos que pareciam grandes, mas que só eram grandes porque eu estava morrendo de fome emocional. E eu não sei se foi aquele café, aquela conversa ou aquele choro. Mas alguma coisa dentro de mim começou a mudar. A dor ainda estava lá, mas pela primeira vez ela vinha misturada com uma pontinha de raiva saudável. Aquela que diz, nunca mais. Alguns dias depois daquela conversa no café, eu me olhei no espelho com outro tipo de expressão. Não era que eu estivesse curada, nem que a dor tivesse ido embora, mas pela primeira vez, eu me enxergava. Me enxergava como alguém que tinha valor, alguém que não precisava mais de aprovação de um cara confuso para se sentir importante. Comecei a voltar para mim, devagar, nos pequenos gestos. Voltei a me maquiar com calma de manhã, coloquei uma roupa bonita, mesmo sem motivo. Comecei a ouvir músicas que me lembravam de quem eu era antes de tudo isso. E a cada dia que ele não mandava mensagem, era como se meu corpo agradecesse em silêncio. Era estranho, eu ainda esperava que ele falasse algo, mas agora era diferente. Eu esperava só para provar para mim mesma que eu não ia responder. E então, como num script previsível, ele mandou outra mensagem, seca, casual, como se nada tivesse acontecido. Oi, tá tudo bem com você? Eu li aquilo e juro, dei risada. Não de alegria, mas daquela risada amarga, cínica de quem entendeu o joguinho todo. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não queria saber se eu estava bem. Ele queria saber se eu ainda estava disponível. Se ele ainda podia puxar conversa, fazer charme, manter a porta entreaberta caso a outra opção não desse certo. Mas o que ele não sabia é que a porta tinha fechado. E não era por raiva, era por crescimento. Respirei fundo, peguei o celular e respondi, com a clareza que só a dor bem processada consegue trazer. Tô sim, e espero que você também esteja. Mas acho que a gente não precisa mais se falar. De verdade.
Não teve indireta, não teve joguinho de tô bem, mas nem tanto, não teve alfinetada, nem tentativa de parecer fria e misteriosa. Teve só a minha verdade. Sem a necessidade de ser aceita, compreendida ou respondida. Só a verdade. Ele visualizou, não respondeu. E tudo bem, porque a ausência de resposta dele agora não me desmonta mais. Ela me liberta. Eu fechei o celular, coloquei uma playlist nova para tocar e fui fazer minhas coisas. Pela primeira vez, sem esperar que o barulho de uma notificação determinasse meu valor. E ali, naquele silêncio, eu finalmente comecei a sentir paz. Depois daquela última mensagem, eu passei dias em silêncio. Não dele, o meu silêncio. Dessa vez, não era o vazio sufocante de esperar algo acontecer. Era um silêncio calmo, meu, inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando que uma notificação me desse algum tipo de valor. Não estava me preocupando em parecer interessante, nem tentando forçar uma resposta que me trouxesse paz. A paz agora vinha de outro lugar, do fim. E quando a gente entende de verdade que algo acabou, não por drama, não por orgulho, mas porque não dava mais para continuar se anulando, é aí que a dor vira cura. Foi estranho, no começo, me sentir livre. Sim, livre. Livre da confusão, do ciclo de espera, dúvida, silêncio e migalhas. Livre do jogo de será que ele quer ou será que sou só um passatempo? E comecei a olhar para trás, com outros olhos. Lembrei da primeira vez que fui na casa dele, de como fiquei nervosa, de como tentei não parecer tão entregue, de como ele me fazia rir, e de como eu tentava ignorar o sinal vermelho piscando dentro de mim toda vez que ele dizia que ninguém podia saber. Lembrei de quando ele falou da viagem, e como aquilo me fez sonhar, mesmo que eu fingisse que era casual. Lembrei da ansiedade boa que eu sentia quando ele mandava mensagem, do nada, e da angústia devastadora que vinha quando ele desaparecia, como se eu nunca tivesse existido. Eu achava que aquilo era paixão. Hoje eu sei que era carência maquiada. Porque eu estava tão carente de afeto sincero, de atenção genuína, de alguém que me enxergasse, que me agarrei na primeira fagulha que pareceu calor. Mas aquilo não era calor, era faísca, rápida, instável e perigosa. E dói admitir isso. Dói reconhecer que eu me coloquei nessa, que eu aceitei pouco esperando que se transformasse em muito, que eu silenciei minha intuição porque estava com medo de ficar sozinha. Mas ao mesmo tempo, é libertador. Porque agora eu entendo. Tudo o que eu precisava para sair desse ciclo não era mais uma mensagem dele. Era uma mensagem minha, para mim mesma. Uma mensagem que dizia: você merece amor limpo, amor assumido, amor que não te esconde, que não te diminui, que não te deixa em dúvida sobre o seu lugar. E olha, talvez se alguém tivesse me dito isso lá no começo, eu não teria acreditado. Porque tem coisas que a gente só aprende do jeito mais difícil. E por mais que eu ainda sinta um certo aperto no peito quando penso nele, quando ouço uma música que a gente ouviu juntos, ou quando lembro de alguma conversa boba que me fazia rir, hoje eu sei, a dor passou, mas a lição ficou. E a lição é clara, nunca mais me diminuir para caber no espaço emocional de alguém que não tem coragem de me escolher por inteiro. Hoje, eu consigo falar sobre tudo isso sem chorar. Não porque deixou de doer, mas porque eu parei de fingir que não doeu. E quando a gente reconhece a dor, ela para de nos controlar. Ela deixa de ser fantasma e vira cicatriz. E cicatriz não some, mas conta história. E a minha história é essa. Fui feita de segredo, de distração, de plano reserva. Fui ignorada, confundida, descartada e pior, me culpei por tudo. Achei que o problema era eu. Achei que se eu tivesse dito outra coisa, feito diferente, esperado mais, talvez ele tivesse me escolhido. Mas hoje eu entendo. Quem precisa pensar muito pra te escolher, já te escolheu errado. E você aí, que tá assistindo esse vídeo, talvez já tenha vivido algo parecido. Talvez esteja vivendo agora, preso ou presa numa relação que te deixa em dúvida todos os dias, que te joga migalhas e faz parecer banquete, que só te procura quando precisa, mas some quando você precisa. E eu vou te dizer uma coisa que eu precisei ouvir, mas ninguém me disse. Você não tá sendo intenso, intensa demais. Você não tá pedindo atenção demais. Você só quer ser amado, amada. Com clareza. E isso nunca vai ser pedir demais. Se você se sentiu nessa história, se em algum momento pareceu que eu tava contando a sua vida, então essa mensagem é pra você também. Chega de se contentar com metade, com quase, com talvez, com te aviso depois. Você merece amor inteiro. E enquanto esse amor não vem de fora, ele tem que começar de dentro. Do jeito que começou em mim. E se você ficou até aqui comigo nessa história, de verdade, obrigada. Comenta aqui embaixo se alguma parte dessa história te tocou, se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que precisa ouvir isso. Tamo junto. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente pra mais histórias reais, pesadas e que todo mundo finge que não vive, mas vive. A gente se vê no próximo vídeo. E dessa vez, inteiro.